Eu ouvi alguém morando na minha casa e ninguém acreditou em mim. Tô aqui em casa, sozinho. Meus pais saíram para visitar uns amigos e no começo tudo parece normal. É só mais uma noite tranquila, daquelas que você não espera que nada aconteça. Tô com um fone de ouvido, jogando um videogame, curtindo o silêncio raro que preenche a casa. Mas por trás desse silêncio tem outra coisa. Algo que eu sei desde criança. Passos, rangidos suaves, o som da madeira cedendo, como se alguém estivesse andando pelas tábuas velhas do chão. Eu ouço isso desde que me lembro. Quando criança, eu ficava acordado à noite com o cobertor até o queixo, olhando para o teto enquanto as tábuas em cima de mim rangiam. Meus pais sempre diziam a mesma coisa: é só a casa se acomodando. Você tem muita imaginação. Com o tempo, eu parei de falar para eles, mas eu nunca esqueci. Os passos nunca pararam. Às vezes eu não ouvia por dias. Aí, de repente, dois ou três passos pesados em cima de mim, lentos e deliberados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro no sótão e não queria fazer nenhum ruído. Teve vezes que eu me convenci que não era nada, outras vezes eu tinha certeza que não estava sozinho lá em cima. Hoje à noite a sensação tá mais forte do que nunca. Talvez porque a casa tá muito quieta. Quieta. Sem vozes, sem ver luz no corredor, só eu e aquela sensação estranha de que a casa tá viva. Desligo o jogo, a música acaba e agora só tem aquele zumbido fraco nos meus ouvidos, aquele tipo que vem quando tudo está muito quieto. Aí eu ouço um rangido profundo e pesado bem em cima do meu quarto. Eu congelo. Eu digo pra mim mesmo que não é nada. Mas aí vem de novo. Uma vez, duas vezes, uma terceira vez. Lentos, rítmicos, passos. Meu pulso está acelerado. Eu empurro a cadeira para trás, quieto e escuto. O som para. O sótão tá bem em cima de mim. Vazio, exceto por umas caixas, uma mesa velha e umas roupas. Tem uma portinhola no teto do corredor com uma escada retrátil. Ninguém nunca sobe lá. Eu continuo dizendo para mim mesmo que é só a madeira expandindo, mas aí eu ouço de novo, não diretamente em cima de mim dessa vez, mas se movendo. Alguém tá andando. Eu consigo sentir o peso de cada passo no meu peito. Um som fraco de raspagem segue, como se algo estivesse sendo arrastado. Eu quero fugir disso. Então eu decido descer, pegar alguma coisa para comer, me distrair, mas assim que eu chego na escada eu ouço de novo. Passos. Em cima de mim. Lentos. Pesados. E aí eu vejo, só por uma fração de segundo, uma sombra se movendo pela fresta da portinhola do sótão. Eu congelo, todos os músculos do meu corpo travam, por um momento tudo fica em silêncio. Aí o instinto fala mais alto, eu saio correndo. Desço as escadas pelo corredor, direto para a porta da frente. Minhas mãos estão tremendo enquanto eu mexo nas chaves. O metal escorrega uma vez, duas. Finalmente a fechadura gira. Ar frio bate no meu rosto. Eu tô do lado de fora. Eu pego meu celular e ligo para os meus pais. Minha voz está tremendo tanto que eu mal consigo falar. Eu digo para eles que tem alguém na casa. Parece uma eternidade até eles chegarem. 10, talvez 15 minutos. Eu passo cada um deles olhando para janelas escuras, esperando alguma coisa se mexer. E aí, eu juro que eu vejo uma figura quase invisível atrás da cortina lá em cima. Quando a polícia finalmente chega com meus pais, luzes azuis piscam pelas paredes. Eu corro para eles, desesperado para ficar do lado de fora. Os policiais escutam, calmos, mas sérios. Eles decidem checar a casa imediatamente. Quarto por quarto, armários, porão, banheiros, nada, tudo trancado, sem sinais de arrombamento. Eu começo a pensar que talvez eu seja louco. Até que um dos policiais aponta para cima. Tem outra portinhola ali em cima, não tem? Ele tá falando da pequena abertura para o espaço entre o teto e o telhado, acima do sótão, um espaço estreito entre o teto e o telhado. A gente nunca usa, precisa de uma escada para chegar lá, e não tem nada lá em cima além de poeira e caixas velhas. O policial pega a lanterna e sobe com cuidado. Segundos depois ele grita: A gente achou alguma coisa. Minha mãe engasga. Meu estômago afunda. Eles não deixam eu subir, mas eu vejo as caras deles quando eles olham lá dentro. A voz do policial tá tensa quando ele desce. Tem um colchão lá em cima, ele diz. Embalagens de comida, latas vazias, alguém tava morando lá. Eu sinto tontura. Minha garganta aperta. Ele continua, mais devagar agora. Também tem uma ventoinha. Ela tá aberta, ou tava. A tampa tá solta e alguns dos parafusos sumiram. Alguém tirou e colocou de volta. Eu levo um segundo para entender. Alguém estava morando em cima de mim. Por dias, talvez semanas, observando, ouvindo. A polícia revista o espaço de novo. Eles acham pegadas na poeira, pés descalços, fracas mas reais. Eles tiram fotos, amostras, evidências.
Meu pai reconhece um guarda-roupa velho que a gente guardou lá em cima anos atrás. Ele tá bem na frente da ventoinha. Um dos policiais aponta a lanterna para ele. Daqui, ele diz quieto. Alguém podia ter rastejado pelos dutos de ar. Eles levam pro sótão e talvez mais longe. Meus joelhos estão fracos. Cada som que eu ouvi, os passos, as batidas, os rangidos, tudo faz sentido agora. Ele não estava só no sótão, ele podia se mover pelas paredes. Os policiais mandam a gente ficar em outro lugar por essa noite, mas eu sei que nunca mais vou entrar naquela casa. A gente se muda no dia seguinte. Meus pais não falam sobre isso e eu paro de perguntar. Mas às vezes, à noite, quando eu deito no meu quarto novo, eu ouço de novo aquele rangido fraco e rítmico, como se alguém estivesse andando em cima de mim. E toda vez eu penso na ventoinha, nos parafusos que sumiram, nos passos, e eu me pergunto se ele realmente foi embora. Eu tentei seguir a vida. Mudança de casa, novas paredes, novos corredores, um quarto que não guarda memórias, mas o corpo lembra, a mente lembra, o silêncio lembra. Nas primeiras semanas eu dormia com a porta trancada. Meus pais diziam que eu estava traumatizado, que era normal, que com o tempo ia passar. Mas não passou. Não quando eu dormia. E especialmente não quando eu estava acordado, porque eu ainda ouvia aqueles passos lentos, aquele peso arrastando pelo teto. No começo, eu dizia para mim mesmo que era só o meu cérebro tentando recriar o medo antigo, um eco do que passei, um trauma. Mas teve uma coisa que estragou essa explicação. A nova casa não tem sótão, o teto do meu quarto encosta direto no telhado, não tem espaço para nada, nenhum gato conseguiria se espremer lá. Então, se eu ainda ouvia passos, eles não estavam em cima de mim. Eles estavam na parede. E isso só piorou depois daquela noite. Eu estava tentando dormir. Me virei na cama, puxei o cobertor até o pescoço. A casa estava em silêncio, pesado, espesso. Meus pais já estavam dormindo. Era tarde. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi toque. Três batidas vindas de dentro da parede, bem atrás da cabeceira na minha cama. Eu sentei na hora, meu coração batendo na garganta. Eu esperei. Nada. Só silêncio. Eu tentei dizer para mim mesmo que era encanamento, madeira, vento, essas desculpas idiotas que as pessoas usam para se convencer de que estão seguras. Mas aí eu ouvi de novo: toque, toque, mais perto, mais claro, deliberado, como se alguém estivesse batendo com o dedo, devagar, avisando, como se estivesse dizendo: eu tô aqui. Eu não dormi naquela noite. No dia seguinte, meus pais me viram pálido, com olheiras fundas. Eles perguntaram se eu queria conversar. Eu tentei falar. Juro que tentei, mas eu vi nos olhos deles, eles não acreditariam de novo. E eu não queria voltar para aquele lugar dentro de mim onde eu era só o menino assustado que ouvia coisas. Então eu calei. As noites seguintes foram piores. Eu comecei a ouvir respiração. Baixa. Próxima. Atrás da parede, quase no meu ouvido. Às vezes eu prendia a respiração para ver se era minha própria mente ecoando, mas não era. Tinha ritmo, tinha pausa, tinha intenção. Eu comecei a perceber um padrão. Os passos, as batidas, a respiração aconteciam sempre quando a casa estava quieta demais, quando ninguém mais estava acordado, quando eu estava sozinho. Como antes, como sempre. Cerca de 2 semanas depois da mudança, eu decidi que não dava mais. Eu precisava saber a verdade, mesmo que a verdade me quebrasse. Peguei o celular e esperei meus pais dormirem. Quando a casa ficou escura e imóvel, levantei devagar, tentando não fazer o piso ranger. Eu fiquei parado diante da parede atrás da minha cama, a parede de onde vinha tudo. Minha mão tremia quando eu encostei a palma ali. Estava fria, muito mais fria do que todas as outras paredes da casa. Isso não fazia sentido. Eu respirei fundo. Liguei a lanterna do celular. A luz fraca iluminou a pintura lisa, sem marcas, sem buracos. Aparência normal, mas eu sabia que não era normal. Eu sabia. Eu dei 2 passos para trás. Minha voz saiu quase num sussurro. Eu sei que você tá aí. Silêncio. Aí, raspagem. Devagar, lenta. Como unhas passando pela superfície do outro lado. Meu estômago virou, minhas pernas amoleceram. Mas eu não consegui correr, eu só fiquei ali paralisado. A raspagem parou. E então, uma voz. Baixinha, arranhada, quase humana. Ela sussurrou. Você me ouviu também quando era pequeno. Meu corpo inteiro gelou. Eu não lembro de abrir a boca, mas eu ouvi minha própria voz dizer: Quem é você? A respiração atrás da parede ficou mais pesada. Você me deixou entrar. Eu engoli seco. Quando? Silêncio. Por um momento pensei que tivesse acabado, mas aí veio a resposta. A resposta que destruiu qualquer parte de mim que ainda acreditava que tudo aquilo era só medo. Na primeira vez que você ouviu meus passos.
Na manhã seguinte, eu acordei no chão do meu quarto. Não lembro de ter desmaiado, mas quando abri os olhos, a parede estava arranhada, arranhada por dentro, como se unhas tivessem raspado onde eu encostei a mão. Meus pais acharam que eu tinha sonhado, um pesadelo, estresse. Eles quase me levaram a um psicólogo, mas eles não viram o que eu vi. Quando eles saíram para trabalhar, eu fiquei olhando aquela marca. E foi aí que eu percebi a pior parte. Nem tudo dali era arranhão. No meio da parede tinha um pequeno buraco, do tamanho de um olho, feito de dentro para fora. E atrás dele, escuro, profundo, vivo. Eu me aproximei sem querer, sem pensar. E quando eu cheguei perto bastante, algo olhou de volta. Não tinha brilho, não tinha pupila, não tinha humanidade, era só o vazio, um vazio que sabe seu nome. Eu caí para trás, arrastando meu corpo pelo chão, sufocando, tremendo. Quando eu consegui piscar, o buraco já não estava mais lá. A parede estava lisa, perfeita, como se nada tivesse acontecido. Meus pais acham que a mudança deu certo, que eu tô melhor, que a paz voltou, mas eu sei a verdade. A casa antiga não era o problema. Eu era. Eu trouxe ele comigo, ele nunca morou na casa, ele sempre morou em mim. E agora, quando tudo fica muito quieto, quando o mundo adormece e a respiração prende no peito, eu ainda ouço, lá dentro, atrás da parede que ninguém pode ver, passos, lentos, rítmicos, pacientes. Ele tá esperando, esperando eu chamar, esperando eu lembrar, esperando eu abrir espaço de novo. Porque uma vez que você ouve algo viver no silêncio, ele nunca vai embora.